Oi, sou a professora Luciana e vamos dar continuidade à nossa videoaula. Agora teremos a nossa segunda videoaula, onde estaremos falando sobre cirurgias. Na nossa primeira videoaula nós falamos sobre a história da cirurgia e falamos um pouco da estrutura física e dos materiais do centro cirúrgico, falando de alguns conceitos de centro cirúrgico e de como é formada a estrutura física do centro cirúrgico, certo? E agora nós vamos falar sobre cirurgias. Conceito de cirurgia: conjunto de gestos manuais ou instrumentais que o cirurgião executa para a integral realização de ato cruento com finalidade diagnóstica, para dar um diagnóstico, terapêutico, para entrar com tratamento, né, com medicação, tratamento para esse paciente, ou estatístico. Ou também outro conceito de cirurgia seria campo da medicina, que visa estudar e realizar atividades a fim de cuidar e tratar de alterações internas e externas para manter a vida do paciente com qualidade. E outro conceito, cirurgia é quando o cirurgião realiza uma intervenção manual ou instrumental no corpo do paciente. Então, essas seriam um conceito mais simples do que é cirurgia, né? É uma intervenção manual, instrumental no corpo do paciente que teve um diagnóstico que precisaria de uma intervenção cirúrgica, certo? Vamos lá. Tipos de cirurgia. Existem alguns tipos de cirurgias, como por exemplo, uma cirurgia diagnóstica. O que seria essa cirurgia diagnóstica? Seria algum procedimento, alguma intervenção cirúrgica para que se dê um diagnóstico do que realmente esse paciente tem, né? Como por exemplo, um exemplo de uma cirurgia, de um tipo de cirurgia diagnóstica seria a laparotomia. O que é a laparotomia? É a abertura cirúrgica da cavidade abdominal, no caso, para ser um tipo de cirurgia diagnóstica. Abre a cavidade abdominal para dar um diagnóstico do que aquele paciente realmente está apresentando, quais as alterações. Existe tipo de cirurgia também curativas, que são as cirurgias que já vai atuar no problema do paciente, na patologia que esse paciente está enfrentando. Por exemplo, uma cirurgia de hérnia inguinal, que é o deslocamento de uma parte do intestino através de uma anomalia, de um orifício. Então, faz o quê? Um deslocamento de uma parte do intestino através de uma anomalia, um orifício na parede abdominal ou na região da virilha. Então, essa seria um tipo de cirurgia curativa, que vai retirar o problema, no caso a hérnia inguinal. Tipo de cirurgia reparadoras. Essa cirurgia reparadora, como o nome já diz, né, ela vai reparar, ela vai o quê? Consertar, ela vai enxertar, vai fazer enxertos numa região que precisa ser reparada, ser reconstruída, como reconstruída não, que precisa ser arrumada, como no caso de algum local que perdeu tecido, que perdeu tecido muscular, que perdeu gordura, então precisa fazer um enxerto naquele local. Então geralmente pega de uma região que tem maior quantidade, né, e coloca onde está precisando ser reparado. Existe tipo de cirurgia também reconstrutora. No caso dessas cirurgias, temos exemplos das cirurgias plásticas, são cirurgias reconstrutoras do nariz, da face, das mamas, né? E outro tipo de cirurgia são as paliativas. O que são essas paliativas? São procedimentos, são intervenções cirúrgicas que vai ser feito num paciente para que possa amenizar ou ajudar a esse paciente, por exemplo, a se alimentar, a realizar as suas necessidades fisiológicas, como diurese e evacuação, que é o que? Urina, diurese é urina, evacuação são eliminação de fezes. Então, por exemplo, a gastrostomia, que é uma abertura, uma fístula, uma abertura gástrica, ou seja, uma abertura que faz na cavidade abdominal e vai até o estômago, que serve para esse paciente estar fazendo a sua nutrição, por exemplo. E também no caso de neoplasias, de tumor maligno, né? Paliativo, coloca alguma sonda.
para que esse paciente que não pode fazer suas necessidades, o órgão não está conseguindo funcionar como ele devia, então faz esses tipos de cirurgias paliativas, apenas para que as funções fisiológicas normais não deixem de ser feitas, mesmo que ocorra alguma obstrução. E aqui nós vamos ver um pouco sobre a classificação das cirurgias de acordo com a urgência dela. Então, por exemplo, existem cirurgias que elas são de emergência, de urgência, requerida, eletiva, opcional, e nós vamos ver agora o que vai definir, o que vai classificar essa ordem dessas classificações de cirurgias quanto à sua emergência, quanto à sua urgência. Por exemplo, a classificação quanto à urgência de uma emergência. Quando é uma cirurgia de emergência, o cliente requer intervenção imediata. Ele não pode esperar. Por quê? Porque pode fazer o quê? Pode levar esse paciente a óbito. E existe também a classificação de urgência. A urgência, esse paciente ele requer uma atenção rápida, mas que não é tão no momento como a de emergência. Pode esperar 24 horas, 30 horas, certo? E tem também a requerida, que o cliente precisa realizar uma cirurgia e planeja para semana ou mês. Ele faz uma requisição, né? Ele vai vai agendar por semanas, para os meses. Não é de emergência nem de urgência. Eletiva. O cliente deve ser operado logo, necessidade de ter uma cirurgia não catastrófica, ou seja, não causar nenhuma sequelas futuramente. Também pode ser programado, então é uma cirurgia eletiva. Não é como a requerida, que pode marcar para semana ou meses, mas ela pode, você pode marcar uma data que não seja, você pode programar uma data, mas que não demore muito. E tem também a opcional. O paciente ou o cliente, ele decide se vai fazer ou não a cirurgia. Por exemplo, alguma intervenção cirúrgica que faz para retirada de uma pinta, de uma verruga, de uma pinta, de uma mancha, que não está causando nenhum risco de óbito, né, de morrer nesse paciente. Então, ela é opcional. O paciente pode escolher se ele quer passar por essa intervenção cirúrgica ou não. Então, essas são as classificações das cirurgias: emergência, urgência, requerida, eletiva e opcional. Aqui nós vamos falar um pouco, uma parte introdutória do que a gente viu na nossa primeira aula, né, em sala de aula, sobre as fases da cirurgia. Quando a gente vai falar, quando estudar essa disciplina de clínica cirúrgica, a gente está fazendo uma associação, a gente vai estar estudando a assistência de enfermagem ao paciente que se encontra ou no pré-operatório, que nós vamos ver o que é agora, ou o paciente já está na fase de pós-operatório. Por quê? Porque existe 3 fases: a fase pré-operatória, a fase transoperatória e a fase pós-operatória. Só que na disciplina de clínica cirúrgica nós vamos focar na fase pré-operatória e apenas na fase pós-operatória, certo? Que seria essa assistência de enfermagem? Seria o cuidado de enfermagem, o cuidado do técnico de enfermagem, né? Com o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, que no caso ele está no pré-operatório, ou com o paciente que já foi submetido a uma cirurgia, que no caso é no pós-operatório. Então, começando a fase da cirurgia, por que nós não vamos falar sobre esse período transoperatório? Porque esse período já é o período que o paciente ele está dentro da sala operatória e é o momento da cirurgia. Então, nós vamos ver nos próximos módulos sobre o transoperatório, certo? Então, vamos lá. Fases da cirurgia, começando pelo pré-operatório. O que seria essa fase? O nome já diz, pré, vem de antes, né? Então, antes da operação, antes da cirurgia. É o tempo que tem início no momento em que se reconhece a necessidade de uma cirurgia e termina no momento em que o paciente chega numa sala de cirurgia. Então, essa fase pré-operatória, ela tem início no momento em que se reconhece a necessidade, ou seja,
que o médico, né, dá o diagnóstico de que esse paciente precisa se submeter a uma intervenção cirúrgica. A partir daquele momento já se inicia a fase pré-operatória, né, que ele reconhece a necessidade de uma cirurgia e ela vai terminar essa fase pré-operatória no momento em que o cliente chega numa sala cirúrgica, ou seja, num bloco operatório, né, na sala operatória. Só que essa fase cirúrgica, ela se divide em imediato e imediato. E a fase imediato e imediato o imediato é o período que decorre da indicação da cirurgia, ou seja, quando o médico falou, você precisa operar, até a véspera da sua realização, ou seja, até 24 horas antes da data da cirurgia. Então, esse é o período mediato. Então, a fase pré-operatória, ela tem dois períodos, o mediato e o imediato. No mediato é o período que decorre quando você recebe o diagnóstico, indicação de cirurgia, até as 24 horas antes do ato cirúrgico. E o pré-operatório no imediato, então começa pelo mediato. O imediato decorre desde a véspera, ou seja, onde termina o mediato, então desde a véspera, 24 horas antes da cirurgia, até a chegada do cliente no centro cirúrgico. Então, são pequenos intervalozinhos de tempo que separam o mediato, né, o período mediato do imediato. Então, mediato, período que decorre da indicação da cirurgia, você recebeu o diagnóstico que você precisa ser operado, até a véspera da realização da cirurgia, ou seja, 24 horas antes do ato cirúrgico. E a fase, o período pré-operatório imediato, decorre desde a véspera, né, que acabou o mediato, desde a véspera, 24 horas antes da cirurgia, até a chegada do cliente no centro cirúrgico, certo? Então, essa é a fase da cirurgia pré-operatória, que se divide em pré-operatório mediato e pré-operatório imediato. Então, aqui existe, o pré-operatório imediato. Vamos ver o que acontece, quais são as assistências de enfermagem nesse período, Desde a indicação, o imediato, desde a indicação para a cirurgia até o dia anterior à mesma. No imediato ainda, o cliente é submetido a exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico. Então, nesse período, ele vai fazer uma bateria de exames prescritas pelo médico e que a enfermagem encaminha o paciente para esses exames. E nesse período imediato também auxiliarão no planejamento das ações, inclui nesse período orientações dadas ao paciente, conforto psicológico, orientações de que ele precisa, o que ele vai precisar, como vai ser essa cirurgia. Então, um apoio também psicológico nesse primeira fase pré-operatória imediata. Na fase pré-operatória imediata, como é que funciona? Ocorre 24 horas anteriores à cirurgia. Então, a imediata é desde a indicação da cirurgia até o dia anterior à mesma. E o imediato ocorre 24 horas anteriores à cirurgia. Nessa fase, ocorre a preparação do paciente para o ato cirúrgico. E o que seria essa preparação? Jejum. A maioria das cirurgias, o médico prescreve jejum total ou parcial, geralmente é jejum total. Preparo intestinal, o que é esse preparo intestinal? Esvaziar, o médico prescreve laxantes, que esse paciente vai estar tomando para esvaziar todo o intestino, esvaziamento vesical. Preparo da pele, se necessário for realizar a tricotomia, dependendo da região onde vai ser operado, se o paciente apresenta muito pelo. O que seria essa tricotomia? Retirada de pelos. Então, aonde tiver pelos, por exemplo, uma cirurgia neurológica na cabeça, precisa raspar, né, o couro cabeludo. Se for uma cirurgia abdominal, gastrointestinal, na região do abdômen ou tórax, se for homem, apresenta bastante pelo, precisa fazer a tricotomia. Cirurgia na região, né, nos órgãos genitais,
precisa fazer a retirada do pelo, né? Então existe essa tricotomia, que é um dos cuidados que a assistência de enfermagem, que o técnico de enfermagem faz nessa fase pré-operatória e imediata, certo? Aí na próxima aula nós estaremos falando sobre as fases das cirurgias, o pós-operatório, certo? Então a nossa aula de hoje fica por aqui e até a nossa próxima videoaula.